Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz um tempo que eu não apareço por aqui no YouTube, né? Mas eu decidi voltar depois de muito tempo para gravar um vídeo para vocês, né? Um pouquinho da minha rotina. Domingo, só para dizer para vocês que hoje é domingo e eu não fui na igreja. Não tô tão bem, né? Então eu não fui. Mas aconteceu muitas coisas mesmo, né? Ao longo desse tempo. E uma das coisas que aconteceu foi que o meu filho Josué, ele teve leucemia. Já tem mais ou menos 10 meses, né? Vai fazer 10 meses que ele trata de leucemia, gente. E graças a Deus tá indo tudo bem, né? Foi um susto muito grande, mas o tratamento tá indo muito bem. Ele trata no HC de Ribeirão Preto, tá sendo muito bem tratado, graças a Deus. Para quem não sabe, como que eu descobri a doença do Josué? Lá no mês de setembro de 2025, o Josué, eu percebi nele algumas manchas roxas no corpo dele, né? E essas manchas roxas, eu achei muito estranho. Eu perguntei para ele, Josué, o que aconteceu? Você bateu? Bateu em algum lugar? Por que tá essas manchas? Uma mancha roxa nas costas, nas pernas. E na mesma semana, ele tinha reclamado para mim que tava com um inchaço, uma dor de inchaço, mais ou menos, né, Jô? Ele tá ali vendo eu gravar. E ele também reclamou de uma dor assim do lado. Mas não foi o que eu, me liguei ou fiquei preocupada. Mas ao longo daquela semana que eu tinha visto a mancha roxa, eu ficava observando, porque eu não me conformava que uma mancha daquele tamanho, ele tinha batido e não tinha visto, né, onde ele bateu. Então eu ficava perguntando, Josué, mas como que você bate num lugar e não lembra? E aí ele falava, mãe, eu não bati. Isso, e tava bem, sabe? Eu não bati no lugar nenhum. Então, passou uns dias, né? Eu fui olhar a mancha de novo, inconformada, porque ele tinha batido essas costas e não lembrava onde era. Então eu tava inconformada com isso. Aí eu fui percebendo que não tinha só na onde eu tinha visto, né? Não era só nas costas, também tinha manchas mas só que eram as manchas mais leves nas pernas. Aí eu fui observando, eu também vi no braço também, umas manchinhas. Aquilo me acendeu um alerta bem lá no fundo mesmo, sabe? Mas não dei tanta ousadia para esse alerta, né? Eu só fiquei assim. Aí passou mais uns dias, isso foi ao longo de uma semana. Quando foi eu vi no começo da semana, né? Quando foi no sábado à noite, eu percebi também umas petecas no corpo dele. Aí eu achei estranho. Aí eu ia levar ele no domingo de manhã no médico. Falei, não vou levar na urgência porque não vai ter pediatra. Vou deixar pra levar na segunda. Mas mesmo assim não tinha tanta certeza se ia levar no médico. Na segunda de manhã, eu falei pro meu marido, não vou acordar ele, eu vou levar ele no médico. Mas olha que incrível, no domingo de noite, eu tava no culto, e lá no culto, eu lembrei dessas manchas dele, veio algo muito ruim dentro de mim, e o Senhor fez eu ler lá em Jó, da dificuldade que Jó passou, né? E eu falei assim, mas, meu Deus, por que eu tô lendo essa palavra e tô sentindo isso? Eu senti um peso, como se eu fosse passar por uma aprovação. Eu só pensei nisso. Eu falava, na minha mente veio assim, vou passar por um processo. E aí na segunda de manhã, eu decidi levar o Josué no pediatra da minha cidade, daqui de Pontal. E aí quando eu levei na pediatra, ela nem questionou muito. Aí eu falei, né, que estava acontecendo com aquelas manchas, falei que eu tinha reclamado de uma dorzinha, mas não foi nada demais. Aí ela só falou assim, então vamos pedir um exame de sangue, mãe. Aí ela pediu um exame de sangue. Quando foi, ela falou assim, volta à tarde que a gente vai ver esse exame de sangue para ver como que tá bom? Vocês não precisam esperar muito, então volta à tarde. Aí voltamos à tarde para pegar o exame de sangue dele.
Aí, eu lembro que a moça da recepção me entregou o papel do exame e falou assim, Keila, você entrega pra doutora na hora que você estiver na sala o papel. Aí eu peguei o papel assim, olhei rapidinho e eu já vi que a referência de plaqueta, tipo assim, as plaquetas, referência assim, era, nesse exame estava 150 mil a 400 mil, a referência. O mínimo 150 e o máximo 400 e pouco, não lembro o número. E a dele estava 55 mil. Eu levei um susto, mas não deu tempo de pesquisar, não deu tempo de nada, porque aí ela já me chamou, eu fui para a sala. Aí ela ficou um tempo lá dentro, aí ela falou assim, ai, e voltou e falou assim, Keila, tem como você repetir os exames? Só pra gente confirmar, né, porque, né, vamos ver, porque tá muito alterado. Aí eu falei, tá bom. Ela falou assim, eu não vou pedir de novo pela Santa Casa, se você puder pedir no particular, seria um pouco melhor. Aí eu falei assim, não, sem problema, eu pago o exame, e aí eu fui e no outro dia no laboratório, para pagar o exame. Achei que ia ser muito caro, mas não foi. E aquela noite foi uma das noites mais terríveis da minha vida. Porque eu comecei a pesquisar o porquê tinha dado a alteração, né? Daquele jeito, todos os exames estavam alterados, plaquetas, linfócitos, tudo tinha um número de referência, mas o dele dava super alto, sabe? Então, ia angustiada, não dormi direito, foi muito, muito, muito difícil. No outro dia a gente fez exame, né? 11 horas eu fui buscar. Ai, quando eu busco um exame que eu olho, eu falei, meu Deus, as mesmas alterações. E aí, você sabe como que fica um coração de mãe, né? É muito difícil. Quando foi a gente levou de tarde para a doutora ver, aí ela já não deixou a gente ir embora para casa. Assim, eu vejo que teve um cuidado de Deus muito grande, porque foi muito rápido, você entendeu? Eu vi na mesma semana que eu vi, foi tipo assim, 7 dias, desde a primeira vez que eu vi o primeiro sintominha, que foi a mancha roxa, até levar no médico, né? E aí a gente levou, então foi muito rápido. No outro dia seguinte, ela pediu um exame de novo, esse exame alterado, ela já segurou a gente, não deixou nem ir embora para casa, não deixou. Ela ficou super preocupada, ela queria fazer internação e ela tinha atendido a gente, eram os primeiros atendimentos e ela não conseguia fazer internação. E ela lá, não vai embora, hein, pelo amor de Deus. Eu falei, fique tranquila, eu não vou embora. Aí ela fez a internação e ela falou que era melhor a internação para a gente conseguir uma vaga no HC de Ribeirão Preto, porque a gente não tem hematologista na nossa cidade e lá seria melhor. E ela disse que não poderia deixar a gente ir para casa com o exame tão alterado. Ela não sabia o que poderia acontecer. E aí, graças a Deus, a gente ficou, era na terça-feira. Quando foi na quarta-feira de manhã, já tinha vaga para o HC. E assim, para quem conhece o HC de Ribeirão Preto, ele é referência, né? Principalmente no tratamento do câncer de sangue, que é a leucemia. É um hospital de referência. E a gente já foi encaminhado para lá. Na quinta-feira já tinha uma suspeita muito forte de leucemia, né? Foi um baque, mas desde o primeiro sintoma, gente, sabe aquele que eu senti lá no fundo que eu não queria dar ouvido? Eu sabia da leucemia. Uma vez, a vizinha da minha cunhada, a filha dela teve leucemia, e eu lembro que a minha cunhada falou que a menina tinha manchas roxas no corpo. E faz muitos anos, né? E aí eu guardei isso na minha mente, né? E quando Josué apareceu, as manchas veio. O pensamento de leucemia, mais lógico, você quer expulsar esse pensamento, não quer dar lugar para esse pensamento. E aí, quando eu pesquisando, o chat só dava que era leucemia. Ele começou a fechar um diagnóstico que poderia ser leucemia. Meio que, para mim foi bom, que foi me preparando. E aí na quinta-feira tinha uma suspeita de leucemia, a gente tinha se transferido para o HC Urgência, aí depois a gente foi para o campus. Aí ficamos lá até fechar de fato o diagnóstico, né, que fez o mielograma e veio a confirmação da doença com o nome da doença. E a doença dele era leucemia linfóide aguda, tipo B. Né, leucemia linfóide aguda, tipo B. E aí já começou a tratar, preparar para o tratamento, vai iniciar a quimioterapia. Eu vou falar para vocês, foi muito difícil mesmo, assim. Eu comecei a pensar muito que meu filho estava bem, aparentemente estava muito bem, e aí ele ia ter que fazer um tratamento agressivo, e aquilo me machucou muito. A minha família foi muito sofrida. O que, Jô? Tava bem em aparência. Tava bem em aparência? Como assim? Quando tu olha pra mim, eu pareço bem.
Aham. Eu tô totalmente ruim. Ele disse que quando olha pra ele parece bem, mas tá totalmente ruim por dentro. Foi a forma que eu explicava pra ele, porque ele não entendia, né? Internado lá, sem saber o que estava acontecendo, aí eu falava pra ele, não, Jô, tá acontecendo uma guerra muito ruim, tem os soldadinhos do mal querendo pegar os soldadinhos do bem, tipo assim, de uma forma mais literal, sei lá, infantil pra ele, né? E aí, aí iniciar o tratamento foi muito difícil nos 3 primeiros meses. Ele ficou internado. Aí eu olhava as outras crianças que já estavam doentes lá, carequinha, e eu pensava, ai meu Deus, meu filho vai ficar assim. Aí eu ficava triste. Mas assim, ao mesmo tempo não era tanto, né? Porque eu tava com ele, eu ficava forte. Mas quem ao meu redor, meu pai, minha mãe, meu marido, nossa, sofreram muito, muito mesmo. Sofreram muito, né? E aí eu nunca tinha ficado longe de casa tanto tempo. Eu fiquei longe de casa muito tempo. A gente ficou, primeira internação 15 dias, voltou para casa, depois teve algumas outras internações que ele teve uma infecção intestinal, né? Causada provavelmente pelo tratamento sim, que deixa as defesas muito baixas, né? Então qualquer coisinha vira uma infecção. E essa infecção foi muito ruim, porque ele não pôde comer por 5 dias, nem beber água, ele só tinha alimentação parenteral, que era na veia. Mas graças a Deus passou. Passou os 3 primeiros meses de internação, tudo, e agora, graças a Deus, ele segue com tratamento. A gente vai toda semana tratar no HC, mas pela graça de Deus estamos aqui. E aí eu quis compartilhar aqui no YouTube também sobre essa história do Josué, como é, que às vezes acende um alerta que a gente não pode achar que tudo é normal. Talvez se eu tivesse pensado, foi só uma pancada e não olhado mais, né? Não acreditasse nele, que ele falou pra mim que não tinha sido pancada, né? Talvez tinha piorado. E a gente, como iniciou o tratamento, assim, não, primeiro sintoma que eu vi, e já levei no médico. Eu não esperei ele ficar definhando ruim. Graças a Deus também teve uma médica excelente. Eu tive a oportunidade de ir lá falar com ela depois, voltei, agradeci ela por ela não ter questionado. Ela simplesmente já foi lá e pediu o hemograma, porque a leucemia muitas vezes, não é todo caso, eu não sou médica para falar de tudo isso, mas o hemograma ele mostra muita coisa, né? E ela pediu o hemograma através desse hemograma, que já viu que não estava bem, e graças a Deus ele foi encaminhado, está sendo tratado. E logo eu volto aqui também para falar, né, da cura do Josué, que ele passou por isso. Então, um beijo, fica com Deus e tchau.